meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 6º ano, aula de número 54. Eu sou a professora Flaviane. Como sempre peço para vocês, não deixem de ter em mãos os materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para que vocês façam as anotações. E a partir dessas anotações, vocês vão responder as atividades e vão fazer o exercício também de fixar o conteúdo, né? Sentar, prestar atenção, escrever. Tudo isso é bem importante no processo de aprendizagem. Então, não deixem de ter em mãos esses materiais, porque eles fazem parte da nossa aula também. E vamos à temática da nossa aula de hoje. Hoje é a nossa segunda aula em relação a climas do Brasil. Lembrem que na aula passada a gente conversou um pouco, né, sobre como se dá essa formação climática no Brasil, ali os fatores que acabam influenciando, e vimos dois tipos de clima, né, o equatorial e o que fica ali na região do Nordeste, também o clima semiárido, tá? Então hoje a gente vai continuar, né, a nossa temática, e o nosso objetivo é identificar os tipos climáticos presentes no Brasil, né, os tipos restantes aqui que faltam para que a gente dê uma olhadinha então. Então são os 6 tipos de clima, né? A gente viu então o equatorial e o semiárido, né, tropical semiárido, e hoje vamos ver aqui os demais tipos de clima, então, esses que acabaram faltando, né, que ficaram para essa nossa aula de hoje. Então, o clima tropical. O clima tropical, por vezes, é chamado também tropical típico, né? Ele é tropical, enfim, sem nenhum tipo de influência de alguma outra coisa. Então, tropical típico. Ele abrange quase todas as regiões do Brasil e está presente em todo o centro-oeste, exceto norte do Mato Grosso, né, que daí a gente vai ter influência do clima equatorial, e em parte da região nordeste e no sudeste. Abrange, então, São Paulo, Minas, um pouco da região sul, na porção noroeste do Paraná e também uma pequena porção de Roraima no norte. Então, essas são as regiões de exceção. Então, exceto o norte do Mato Grosso, parte da região nordeste, sudeste, né, São Paulo e Minas Gerais ali, região sul. Então, essas são as regiões ali de exceção do clima tropical, que a gente consegue ver aqui, né? Ele está aqui na parte mais central aqui do país, e as exceções, então, são essas regiões ao entorno aqui, são esses outros estados. Então, aqui a gente tem também um mapa que mostra, ó, tropical, ó, toda essa região, aqui essa porção em amarelo aqui, gente, essa porção mais central. Então, exceto, né, que a gente vai ver o tropical de altitude ali na sequência, né, que está aqui nessa outra porção. Então, o que está em amarelo aqui é o clima tropical, que abrange, então, esses respectivos estados do Brasil. Quais as características, então, desse tipo de clima? Presença marcante de 2 estações do ano. Uma delas, então, é quente e úmida, que se estende, então, de dezembro a março, e ocorre por influência do avanço de massas de ar úmidas. Então, aqui a influência das massas de ar, que a gente comentou na aula passada. E aqui no clima tropical, então, as massas de ar equatorial e a massa tropical atlântica, então, vinda do oceano. E ao passo que a outra, né, a outra estação, então, seria o inverno, vai apresentar, então, temperaturas mais amenas e um tempo mais seco. Então, essa é a diferença, tá? Então, são 2 estações mais delineadas, a gente não tem as 4 estações bem definidas, são a presença de 2, uma estação de chuvas e uma estação de secas. A amplitude térmica, então a variação da temperatura dentro desse tipo de clima, fica na faixa dos 5 aos 7 graus no período de um ano, com variações, então, né, a diferença entre a máxima e a mínima está entre 5 e 7 graus, tá? E quais são esses valores, então? Entre 18 e 27 graus. Pode passar ali dos 30 graus nos meses mais quentes, e os registros anuais de chuva, então o índice pluviométrico, né, a incidência de chuvas, varia de 750 a 1.500 milímetros. Então, tem chuvas, né,
distribuídas ao longo do ano ali. A presença não é tanta quanto na região equatorial, como nós vimos, mas ainda assim vai superar então o semiárido em questão de chuvas, ok? Então aqui a diferença do clima tropical são, né, essa questão da marcação das estações ali, uma estação seca e uma estação chuvosa. E também é um clima que a gente tem então essa presença, quando a gente pensa em clima tropical, a gente pensa em praia, mar, né? Então acaba ficando registrado por isso também. Aí a gente tem o tropical de altitude, tá? Ele ocorre nas áreas mais elevadas da região sudeste do Brasil. Então aqui, ó, o tropical, né, ele vai ter influência então do clima tropical como um todo, e a diferença é então a região, é o relevo, ok? Influência do relevo aqui. Então as regiões mais altas. Pega então aqui São Paulo e Minas Gerais aqui, ó, predominando em terrenos localizados acima de 800 metros nos estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá? Então, pega aqui um pouco desses territórios aqui. Então, no tropical de altitude, né, o nome já diz, então, ele tem a influência ali do clima tropical, porém, em uma região mais alta. Então, a predominância ali do relevo conta também. Ele vai se assemelhar, né, ao clima tropical típico, né, até porque ele é tropical, com uma estação mais quente e úmida, que vai ser o verão, e a outra fria e mais seca, né, que se estende de março a setembro, aproximadamente. Só que diferente, então, do clima tropical típico, qual que é a diferença? A altitude, ela proporciona temperaturas mais amenas. Então, o que vai acontecer? A variação de temperatura, ela vai ficar entre 15 e 22 graus. E a amplitude térmica, né, entre uma máxima e uma mínima, então pode chegar a 9 graus de diferença. Então, a questão do relevo vai diminuir um pouco a temperatura nesse tipo de clima aqui. Então, nós temos a predominância do relevo como um elemento de predominância climática aqui no tropical de altitude. Durante os meses que correspondem ao inverno, que a gente tem a influência de massas de ar frias, por exemplo, a massa de ar polar, registra-se algumas localidades a incidência de geadas também. Então, devido à questão da altitude, né, a gente pode registrar também a presença de geadas nesse tipo de clima aqui. Os verões são mais amenos que no tropical típico ali, mas são bastante chuvosos, né, principalmente entre dezembro e janeiro. Então, a questão das chuvas, né, pela temperatura, ela vai acontecer. Então, o volume de chuvas acumulado ao longo do ano, ele pode chegar a 1.500 milímetros. Então, como no tropical típico, né, as chuvas são bem distribuídas. Não tanto quanto na região equatorial, mas bem mais que no semiárido. Então, a gente tem essa incidência de chuvas dentro desse clima aqui também. Tropical Atlântico. Então, notem que o clima tropical, a base do tropical típico, vai estar em toda essa porção ali. O que vai variar é a localização. O tropical de altitude em relação ao relevo e o tropical atlântico, porque ele vai margear o litoral, ok? Então, o clima tropical atlântico, conhecido também como clima litorâneo úmido, ocorre no litoral leste aqui do Brasil, né? Então, voltado ao Oceano Atlântico, por isso o tropical atlântico também. Então, os nomes, eles fazem referências, então prestem atenção nisso também. Compreende os estados do Nordeste, né, a faixa litorânea do Nordeste, até aqui a porção do Rio de Janeiro, tá? Então, aqui é a incidência do clima tropical atlântico. Ele tem uma forte influência da maritimidade, então a questão do oceano, da umidade do oceano e das massas, né, das massas de ar, então, equatorial atlântica e tropical atlântica, que são massas o quê? Que vem da linha do Equador, né, e se formam em oceano, e a que se forma, então, no Oceano Atlântico. Então, são as massas de ar, né, que se formam, então, no oceano, são massas o quê? São massas
úmidas, ó, caracterizadas então pelo alto teor de umidade e grande volume de chuvas nos locais onde ocorre. Então, a influência das massas de ar. Aqui nós temos a influência da posição, né, por estar próximo ao oceano, e as massas de ar que se formam então nessa região, elas são carregadas de umidade justamente por se formarem então ali no oceano. O período chuvoso, ele corresponde então aos meses de outono e inverno, né? Então já inverte a questão ali dos outros climas tropicais, né? Registrando anualmente então de 1.500 a 2.000 milímetros de precipitação. Então é bem mais do que o tropical típico e tropical de altitude, a questão aqui das chuvas, tá? Principalmente devido à presença dessas massas de ar aqui. Já as temperaturas variam, né, de amenas a quentes. Então elas ficam entre 18 e 26 graus, né, as médias anuais ali. Então a variação, a amplitude térmica já é um pouquinho maior nesse tipo de clima. Mas, né, o predomínio vai ser ali de temperaturas mais quentes ao longo do ano todo. Então aqui o tropical atlântico, né, então recebe influência também, né, das massas de ar que se formam no oceano e também a vegetação. A presença da vegetação também traz essa questão da umidade. E depois nós temos o clima subtropical. Ocorre nas terras situadas abaixo do Trópico de Capricórnio aqui, portanto, na porção do território, né, do Brasil que está situada na zona temperada sul do planeta, então já aqui toda a região sul do Brasil. Então corresponde aos estados todos da região sul, sudeste de São Paulo e a porção meridional aqui, ó, do estado do Mato Grosso do Sul, ok? Então, o subtropical, porque ele está abaixo, então, da linha aqui do Trópico de Capricórnio. Então, Trópico de Capricórnio subtropical. Então, é o clima mais ameno entre todos os que a gente tem aqui no Brasil como um todo. Ele tem temperaturas que vão variar de 18 até valores negativos, né, no inverno. Nós sabemos bem, né, essa variação, essa amplitude térmica que tem ao longo do ano todo. A estação que registra intensas ondas de frio, né, que é o inverno, devido ao quê? A influência da massa polar atlântica. Tá? Então é o que? É uma massa fria que se forma ali no Oceano Atlântico. Então é uma massa que ela traz essa questão do frio para nós. Os verões, né, em contrapartida, eles têm temperaturas mais elevadas, nós sabemos, né? O nosso inverno, ele é bem frio, o verão, ele pode chegar a temperaturas que passam ali dos 30 graus, né, em um dia, então tem essa amplitude térmica bem marcada. A questão das chuvas fica em torno de 1.250 milímetros anuais, então a gente tem, né, chuvas, ó, distribuídas ao longo do ano todo. No inverno, né, há o registro de geadas e também a questão da precipitação, né, que é a chuva em forma de neve. Então, a gente tem regiões aqui, né, do sul do Brasil que há o registro de neve, inclusive aqui no nosso estado, Santa Catarina, também. Então, aqui, ó, Curitiba, ó, geada em Curitiba. E aqui a localização, ó, então a gente tem subtropical aqui, ok? E a questão aqui, ó, climas controlados por massas de ar equatoriais e tropicais. Quis trazer esse mapa justamente por isso, porque ele traz a questão aqui, então, das massas de ar. Então, massas de ar equatoriais e tropicais, nós vamos ter aqui, ó, toda essa faixa aqui, ó. E o outro clima, então, que vai ser controlada por massas de ar tropical e polar, então vai ser mais frio devido à presença dessa massa de ar polar, vai ser, então, o subtropical aqui, que é o que nós temos na nossa região aqui. Então, as demais aqui são massas de ar mais quentes, úmidas, né, devido à localização aqui. O tropical semiárido vai ser mais seco, né, como nós vimos aqui, que é a região mais seca que nós temos no Brasil, o polígono das secas, inclusive, e as demais aqui têm influência, então, mais úmida. E aqui temos um mapa mental, depois vocês podem dar um pause, dar uma olhadinha, que faz um resumão, né,
de todos os climas que nós vimos até aqui, que estão presentes no Brasil. E traz também as massas de ar que predominam, então deem uma olhadinha nisso aqui, que vai ser para fixar ainda mais o conteúdo e vai ajudá-los a responder, então, as atividades que eu peço mais uma vez para vocês não deixem de fazer, ok? E nos vemos, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!